Eu já tinha enfrentado granadas, sirenes no escuro, e noites em que o calor do colete balístico parecia ferver minha própria pele. Mas nada me preparou para o que senti quando fiquei diante do espelho do provador, sozinha, vestida de branco. Um branco que não combinava com guerra nem com as marcas que ela tinha deixado em mim. O tecido deslizava até os tornozelos com leveza, mas meu rosto, esse não tinha como deslizar para lugar nenhum. Ficava ali, imóvel, sem disfarces, sem moldura. E era nele que o mundo ainda insistia em ver ruína, não sobrevivência. Por um instante, pensei em não seguir com nada daquilo. Pensei em mandar uma mensagem, cancelar o salão, doar o vestido, mas respirei fundo e me obriguei a encarar a imagem por mais 5 segundos. 5 segundos olhando diretamente para a cicatriz que cortava a lateral esquerda do meu rosto, do queixo até próximo ao olho, como uma fenda seca na terra depois da guerra. Ela estava ali desde a operação em Campo Delta, há 9 anos. Uma evacuação mal calculada. Um abrigo improvisado que pegou fogo. 3 soldados em pânico, um deles com a perna presa em destroços. Eu entrei. Não hesitei. Tirei cada um, mas o teto desabou antes que eu conseguisse sair. Eu rolei no chão com as chamas lambendo meu rosto, até conseguir alcançar a saída. Não desmaiei. Só gritei. E nunca mais fui a mesma. Nem por fora, nem por dentro. A medicina fez o possível, mas há marcas que decidem ficar. E essa foi uma delas. Na época, meu pai não quis ver. Disse que me preferia como eu era antes. Foi a primeira vez que entendi que o amor dele tinha forma, cor e simetria. Ele me visitou no hospital, mas ficou poucos minutos. Levou flores e deixou num canto. Só me chamou de filha uma vez depois daquilo, e nunca mais quis falar do incêndio. Quando o exército me concedeu a medalha de mérito operacional, ele não apareceu. Disse que aquilo não era mérito, era desgraça. Militar tem que saber sair sem se queimar. Ele resmungou. Eu nunca respondi. Talvez porque naquele momento eu ainda queria ouvir um pedido de desculpa. Hoje eu sei. Algumas vozes são feitas para não voltar. Voltei para casa depois de anos de deslocamentos, treinamentos, zonas de tensão e períodos em silêncio no deserto. Conheci Rafael na fila do cartório. Ele precisava renovar um documento da mãe, e eu estava lá atualizando minha identidade militar. Nos vimos por acaso, mas não nos desencontramos mais. Ele nunca perguntou sobre a cicatriz, nem no começo, nem nos meses seguintes. Foi o único que não desviou o olhar quando nos apresentaram. Me convidou para jantar sem hesitar. E quando perguntei, num café qualquer, se a marca o incomodava, ele só respondeu: incomoda o quê? A parte que te salvou ou a que salvou os outros? Agora, lá estava eu, de pé, num provador silencioso, encarando mais do que o próprio reflexo. Eu encarava a lembrança do hospital, os gritos abafados, as gases trocadas por curativos limpos, os soldados em cadeira de rodas dizendo obrigado, com um olhar que não esquecia. E, ao mesmo tempo, encarava minha infância, minha mãe costurando vestidos em casa, meu pai colocando fotos da formatura da minha irmã na parede, mas deixando a minha numa gaveta. Sempre teve algo que me fazia menos mulher para ele. Quando entrei no exército, ele disse que isso era coisa de homem sem opção. Quando voltei com patente de oficial, ele não foi na cerimônia. Mandou uma mensagem dizendo que militar fardada é a mesma coisa que mula de botas. Eu não chorei, só deixei de esperar. Mas casar ainda era algo que eu não conseguia imaginar sem ele. Por mais que doesse, uma parte de mim queria que ele estivesse lá, mesmo que só para ver que eu sobrevivi. As vendedoras do ateliê tentaram me convencer a usar véu. Temos alguns modelos com tule bem leve, vai dar um toque romântico, disseram. Mas eu sabia o que elas queriam esconder. Eu não quis esconder. Pedi um coque simples, sem véu, sem maquiagem pesada. Só um leve brilho nos olhos e batom corvinho. Queria que minha pele falasse por si. Queria que naquele dia ninguém dissesse que eu disfarcei bem. Eu não sou disfarce. Sou presença. O vestido era de cetim opaco, sem pedrarias. Liso, reto, elegante. Não era para parecer princesa. Era para parecer real. E naquele momento, no silêncio frio da sala com o espelho triplo, eu entendi que não era o vestido que me assustava. Era a possibilidade de que, mesmo naquele dia,
a minha presença ainda causasse vergonha em alguém da minha própria família. Mas eu fui em frente, marquei a bainha, pedi para ajustar os ombros e disse à costureira: não quero esconder nada, quero que caiba exatamente em quem eu sou hoje. Saí do ateliê e fui direto ao local da cerimônia. Queria ver o espaço vazio antes do dia cheio. Havia luz natural entrando pelas janelas altas e flores brancas sendo posicionadas nas laterais. Tudo estava em ordem, menos o que eu não podia controlar. Naquela tarde, recebi uma ligação da minha irmã. Pai disse que vai, mas não promete se comportar, ela murmurou. Disse que se você aparecer com essa cara descoberta, vai ser uma vergonha para todo mundo. Eu ouvi sem responder. Ela respirou fundo. Desculpa, eu só tô repassando. Na noite anterior ao casamento, dormi em silêncio. Rafael mandou mensagem: sonha com o que quiser. Amanhã você acorda como minha mulher. Eu não chorei, mas fechei os olhos como quem vai para mais uma missão, porque era isso. Meu casamento seria uma missão. E o campo não era de batalha, era emocional. Na manhã seguinte, quando vesti o traje pela última vez antes da cerimônia, passei a mão sobre a cicatriz. Ela já não doía, mas nunca desapareceu. E naquele dia, não seria diferente. Se alguém olhasse para ela com pena, era porque nunca entenderia coragem. Se alguém se levantasse para rir, eu já estava pronta para me manter de pé. E se alguém tentasse me humilhar, bem, eu tinha sobrevivido a coisas piores que palavras. O que eu não sabia, e estava prestes a descobrir, era que entre os convidados, alguém também trazia uma cicatriz, não no rosto, mas na alma, e que aquela marca em mim, que por anos foi tratada como motivo de vergonha, se tornaria ali, diante de todos, um símbolo que ninguém conseguiria mais ignorar. O convite foi enviado com delicadeza. Um envelope branco fosco, selado com cera, e meu nome timbrado ao lado do de Rafael. Nele, uma frase simples: juntos, sobrevivemos. Agora, queremos viver. Eu demorei semanas para decidir essa frase. Não queria romantizar demais nem usar metáforas vazias. Queria que refletisse exatamente o que aquilo significava para mim. Um ponto de virada. Um ato de coragem. Um recomeço que eu nunca achei que fosse possível. E sim, eu enviei um convite para meu pai. Contra tudo que ele já disse. Contra o silêncio que ele manteve por tantos anos. Contra o orgulho que ele jamais engoliu. Mas ainda assim, eu enviei. Não por ele, mas por mim. Por não querer carregar a culpa de não ter tentado uma última vez. O convite foi entregue em mãos pela minha irmã, porque ele não atenderia carteiros, e muito menos se daria ao trabalho de abrir um envelope meu. Ela me ligou logo depois. Entreguei. Ele leu em silêncio. Depois olhou para mim e perguntou se era uma piada. Pausa. Disse que se você tivesse vergonha na cara, usaria uma máscara ou nem casava. Que isso não é casamento. É espetáculo de aberração. Eu fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, ela disse mais alguma coisa que não me lembro. Acho que comentou que a mãe preferiu não se envolver, que os tios provavelmente também não iriam. Mas eu parei de escutar quando ouvi aquela frase ecoar dentro de mim. Se você tivesse vergonha na cara... Era como se ele estivesse novamente na beira do meu leito de hospital, falando com olhos apertados de nojo, não de dor. E eu ali, cheia de morfina, ouvindo que talvez fosse melhor não sair muito de casa, porque a cidade é cruel com gente deformada. Naquela noite, eu caminhei sozinha até a ponte onde costumava correr quando voltava das operações. Fiquei ali por quase 1 hora olhando a água. Não pensava em me jogar. Já tinha sobrevivido a coisa demais para isso. Mas pensei se valia a pena insistir em um gesto de paz com alguém que só conhecia a guerra. Meu pai era oficial da reserva. Passou a vida dando ordens, dormindo com a arma do lado e tratando a própria casa como quartel. Nunca entendeu mulheres fardadas. Nunca entendeu mulheres, ponto. Minha irmã foi a princesa dele. Eu era o erro militarizado que ele não conseguiu domesticar. O mais irônico é que foi ele quem me ensinou a atirar. Foi ele quem colocou uma bússola na minha mão pela primeira vez. Quem me levava para o campo nos fins de semana e dizia que quem não domina o terreno vira parte dele. Mas bastou eu decidir seguir carreira, entrar na linha de frente, me destacar, subir de patente, que ele se calou. Na formatura ele nem tirou foto.
Disse que não era evento de mulher, e depois do incêndio em Campo Delta, foi como se eu tivesse morrido de verdade para ele. O convite recusado não me surpreendeu, mas me feriu, porque uma parte de mim, a parte que ainda esperava uma palavra de aprovação, morreu de novo naquele dia, e eu deixei morrer. Porque carregar a expectativa dos outros é como carregar armamento sem munição. Só pesa e não serve para nada. Dias depois, ele mandou uma carta, manuscrita. Apenas 4 frases. Não me chame para esse espetáculo. Se quiser se exibir, vá a um circo. Eu criei uma filha, não uma aberração. Não conte comigo para isso. Dobrei a carta com cuidado e guardei na mesma pasta onde estava minha patente. Não por respeito, mas como prova. Às vezes a gente precisa colecionar as palavras que nos ferem, só para lembrar que sobreviver é não deixar que elas nos definam. Quando contei a Rafael, ele ficou em silêncio. Depois segurou minha mão e disse: Ele não vai, mas você vai, de cabeça erguida, com essa cicatriz e com tudo que ela representa. Eu sorri, fraco. Ela representa tudo que ele odeia. Rafael apertou minha mão. E tudo que eu amo. Na semana do casamento começaram os burburinhos. Tias que não responderam o RSVP. Amigos do meu pai que foram convidados por educação e disseram que não compareceriam por respeito ao comandante. Uma prima distante mandou mensagem dizendo que, se fosse eu, usaria um penteado lateral. Para esconder um pouco. Só uma sugestão, tá? Agradeci. Depois apaguei a conversa. Fui ao salão no dia anterior. As flores já estavam montadas, as cadeiras alinhadas. O altar, debaixo de uma estrutura de madeira clara, teria um pano branco transparente e algumas fitas azuis, cor do meu batalhão. Eu andei pelo corredor sozinha. Imaginei os olhares, os sorrisos falsos e os olhos que iam escorregar para o lado esquerdo do meu rosto como quem vê um defeito no espelho. Voltei para casa e sentei no chão da sala, de farda. Eu sempre vestia a farda nos momentos em que precisei lembrar quem eu era. Tirei o capelo do armário, alinhei cada dobra. Depois olhei para o envelope da carta do meu pai. Pensei em queimar, mas não. Queimar é fácil demais. Eu queria carregar aquilo comigo como quem carrega um entulho, só até o momento certo de soltar. Recebi uma última ligação na véspera. Era ele. Atendi sem saber por quê. Você ainda vai fazer isso? Fazer o quê? Essa palhaçada. Casar parecendo um monstro. Eu não respondi. Você sabe que vai ser ridicularizada, né? E que vai manchar o nome da família. Você quer isso? Respirei fundo. Se por nome da família você quer dizer o seu, pode ficar tranquilo. Não carrego mais ele comigo. Nem na assinatura. Desliguei sem esperar resposta. No dia seguinte, ele apareceu. De farda. Braço erguido. Entrou na cerimônia como quem entra em um quartel. Olhou para mim do fundo do salão e disse em voz baixa, mas audível o suficiente: Nojenta, como você ousa mostrar esse rosto aqui? E foi aí, exatamente aí, que da mesa dos convidados militares, um homem se levantou lentamente, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Ele me encarou com uma mistura de espanto e reverência e disse, com a voz engasgada: Eu conheço essas cicatrizes. O motorista do carro que me levava até o salão olhava pelo retrovisor com respeito silencioso. Vestido preto, gravata torta, olhos que tentavam não demonstrar nada. Mas mesmo ali, eu percebia a hesitação, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse se era o momento certo. Eu agradecia esse tipo de silêncio. Muito mais do que os sorrisos artificiais e os "você é tão forte" que vinham como anestesia barata. Durante o trajeto, não pensei em flores, em músicas ou no corte do bolo. Pensei apenas em como o mundo ainda não sabia como olhar para alguém que carrega a guerra no rosto. Quando o carro dobrou a última esquina, vi o salão pela primeira vez cheio, o mesmo lugar onde, semanas antes, eu havia andado sozinha entre cadeiras vazias e fitas azuis. Agora, estava tomado. Gente entrando, saindo, se ajeitando, cabelos impecáveis, vestidos engomados, colarinhos engomados. A maioria dos convidados já estavam acomodados. As conversas baixas se misturavam ao som ambiente. Mas quando o carro parou, houve um sutil congelamento, como se o ar tivesse travado por 2 segundos.
A porta foi aberta. Um assistente de cerimônia me estendeu a mão. Desci com calma, com os ombros retos e a cabeça erguida, como em formatura militar. O vestido era o mesmo, cetim opaco, simples, sem véu. A maquiagem leve, cabelo preso com firmeza. E o rosto, exposto, nu, verdadeiro. A cicatriz visível sob a luz natural da tarde. Um traço irregular que cortava parte da bochecha e subia até quase a têmpora. Uma linha que já não doía, mas que o mundo insistia em chamar de defeito. A primeira coisa que senti foi o peso dos olhos. Não eram tiros, não eram bombas, mas pareciam mais pesados que qualquer armamento que carreguei na vida. Olhos que escorregavam do vestido até o rosto, e ali paravam, como quem vê algo que não deveria estar ali. Senti o desconforto em camadas. Um primo que tentou sorrir, mas desviou o olhar. Uma tia que me abraçou sem encostar no meu rosto. Uma amiga da família que me elogiou dizendo: "Você teve coragem de vir assim." Coragem de vir assim. Como se eu fosse um erro que decidiu sair do quarto. Enquanto eu andava pelo corredor em direção à antessala onde aguardaria o início da cerimônia, ouvi os sussurros, não gritados, não agressivos, mas letais. Ela não quis cobrir? Pelo menos podia ter usado véu. Dizem que é de explosão, mas será que não dava para fazer plástica? Pena, ela era tão bonita. As palavras não foram ditas diretamente a mim. Nenhuma precisava. Elas tinham destino, e ele era meu rosto. Na antessala, Rafael me esperava. Estava de terno, nervoso, com a gravata levemente desalinhada. Quando me viu, sorriu, mas não aquele sorriso de noivo tentando parecer emocionado. Foi um sorriso real, que quase rompeu em riso. Um sorriso de quem me viu inteira, e não em partes. "Tá linda", ele disse. Eu assenti. "Pronta?" perguntou. "Sempre fui", respondi. E era verdade. Eu só não sabia se o mundo estava pronto para me ver como eu era. Não a guerreira da manchete, não a filha do comandante, não a noiva marcada, mas a mulher que sobreviveu, ficou de pé, e estava ali para amar, mesmo depois de ter sido ensinada a não se amar mais. Antes da cerimônia começar, pedi um momento sozinha. Fui até o banheiro, encarei o espelho, de novo. Só que dessa vez, não me questionei. Apenas observei. A linha irregular da cicatriz, a simetria quebrada, o queixo levemente puxado, a pele mais grossa perto do olho. E pensei: é isso que eles veem primeiro. Sempre isso. Mas hoje, não será a única coisa que vão ver. Voltei para o salão e me posicionei para a entrada. A música começou, a porta foi aberta, e no primeiro passo que dei sobre o tapete branco, senti o salão todo prender a respiração. Rafael me esperava no altar, olhos fixos em mim, mas os demais pareciam assistir a algo desconcertante, como se estivessem vendo não uma noiva, mas uma ameaça ao conforto visual deles. Pelo canto do olho, vi meu pai, de farda, em pé, ao lado da mesa dos familiares, os braços cruzados, a expressão dura. Ele não sorriu, não aplaudiu, não acenou. Apenas me olhou como quem vê um erro persistente, um erro que insiste em não desaparecer. Quando passei perto, ouvi a frase, sussurrada, mas clara, nojenta. "Como você ousa mostrar esse rosto aqui?" Foi como se ele tivesse jogado uma faca no meio do peito. Não por ser novidade, mas por ter sido dita no meu dia. No único dia em que eu esperava não precisar me proteger. No exato instante em que deveria ser acolhida, fui cortada de novo. Foi nesse momento que ouvi o som de uma cadeira arrastando. Da mesa dos militares, um dos convidados se levantava. Alto, uniforme de gala, olhos arregalados. Estava pálido. As mãos tremiam. E a voz que saiu dele não era de julgamento. Era de reconhecimento. Um reconhecimento que fez a sala silenciar. Eu conheço essas cicatrizes. Todos os olhares se voltaram para ele. E em seguida, para mim. A cerimônia parou. O tempo parou. E ali, no meio de todos, começou uma verdade que ninguém esperava ouvir. O salão ficou suspenso por segundos após aquele homem se levantar e dizer que conhecia minhas cicatrizes. Ninguém soube como reagir. Alguns se entreolharam em silêncio. Outros desviaram os olhos como se tivessem invadido um segredo sem querer. Eu continuei andando até o altar, sem acelerar, sem hesitar. Rafael me esperava com a mesma expressão,
serena, orgulhosa. Quando cheguei ao seu lado, ele segurou minha mão com firmeza, como se dissesse, sem palavras, que eu não estava sozinha. O celebrante, um velho amigo nosso, engoliu em seco, recompôs-se e começou a cerimônia com voz trêmula, como se estivesse tentando arrancar o ar de dentro da garganta. Mas eu não ouvi a primeira frase. Ainda sentia o eco daquela voz atrás de mim. Eu conheço essas cicatrizes. Meus olhos percorreram o salão. Procurei o rosto do homem que disse aquilo, mas ele já havia se sentado. Estava na fileira dos convidados da Brigada de Operações Especiais, onde poucos sabiam detalhes sobre a missão em Campo Delta. Eu não o reconhecia de imediato, mas havia algo em seu olhar, um tipo de reverência, como quem assiste uma relíquia ser revelada. Não havia pena, havia peso, como se ele também carregasse parte daquela lembrança que eu tentei sepultar. A cerimônia transcorreu com sobriedade. As palavras foram ditas com cuidado, os votos trocados com emoção contida. Nenhum exagero, nenhuma performance, apenas verdade. Uma verdade que parecia crescer a cada segundo entre os que estavam presentes. Rafael falou de forma simples, sem floreios. Disse que, em mim, encontrou não só amor, mas espinha dorsal. Que minha presença o fazia lembrar todos os dias de que existe beleza onde há coragem e que cicatrizes, em vez de esconder, deveriam ser ensinadas nas escolas como medalhas de quem sobreviveu. Eu o ouvi sem conseguir desviar o olhar. Por um instante, esqueci dos outros. O mundo parecia se apagar. Só depois, quando os aplausos surgiram tímidos, é que percebi que estávamos no centro de algo maior do que nós dois. Mas o momento mais difícil ainda viria. Não durante a cerimônia, mas no brinde. Durante o jantar, os padrinhos se levantaram um a um. Disseram frases carinhosas, algumas emocionadas, outras engraçadas. Uma amiga de infância minha contou como eu, ainda adolescente, já sabia dobrar uniformes melhor que o próprio pai. Um companheiro de pelotão lembrou de uma missão no Haiti, onde fomos cercados e precisei improvisar uma distração usando apenas uma lanterna e um espelho quebrado. Os risos vieram. O ambiente, aos poucos, se aquecia. Mas havia uma zona fria no salão, e nela estava meu pai. Ele não sorria, não comia, apenas observava. De tempos em tempos, mexia no copo de uísque, como se cada gole fosse uma arma sendo carregada. Minha irmã, ao lado dele, parecia desconfortável. A mãe, ainda mais. Rafael tentou manter o clima leve, me fazendo rir com comentários ao pé do ouvido. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que ele viria. E veio. O som do garfo batendo na taça foi seco, como um estalo que cortou o salão. Todos se viraram. Era ele, meu pai em pé, com um olhar duro, a farda alinhada, o queixo erguido. Parecia mais um comandante numa reunião estratégica do que um pai em um casamento. "Posso?" ele perguntou, mas não esperou resposta. Pegou o microfone da mesa de som e se posicionou no centro, como se estivesse prestes a dar uma ordem. O salão se calou. Eu travei. Senti Rafael segurar minha mão de novo. E então, meu pai falou: "Boa noite. Sou o pai da noiva." Silêncio. "E estou aqui hoje porque, apesar de todos os avisos internos, vim ver com os próprios olhos." Fez uma pausa. Olhou para mim, longo demais, e voltou a falar. "Durante muitos anos, servi este país com honra. Lutei por valores, por disciplina, por ordem. E tentei transmitir isso à minha família. Uma família que, como qualquer outra, teve acertos e falhas, mas sempre preservou uma coisa: dignidade." Alguns convidados começaram a franzir a testa. Eu sabia onde aquilo estava indo. Já tinha ouvido esse discurso antes, mas nunca com plateia. Minha filha, que um dia foi o meu maior orgulho, decidiu seguir um caminho diferente. Entrou no exército, subiu de posto e, em certo momento, envolveu-se numa operação mal-sucedida que custou sua aparência e o nome da nossa família. Sussurros, movimentações discretas. Mas ele continuou. Hoje, ao vê-la entrar por aquelas portas, com o rosto descoberto e exposto, eu entendi que ela não voltou para casa. Ela voltou contra a casa. A respiração me faltou. Eu não vim aqui para abençoar este casamento. Vim para deixar claro diante de todos que esta mulher, esta noiva marcada, não representa os valores que carreguei por uma vida, que ela não honra o sangue que recebeu. Alguém levantou da mesa dos militares. Mas ele seguiu.
E se alguém acha que é corajoso exibir uma deformidade como troféu, está enganado. Coragem é saber recuar, saber reconhecer que não se é mais digno de representar um nome. E minha filha, infelizmente, deixou de ser digna do nosso nome no dia em que decidiu transformar tragédia em teatro. O microfone foi desligado por alguém da equipe do salão, mas já era tarde. As palavras tinham sido ditas, gravadas, esculpidas no constrangimento de uma sala inteira. Ele voltou para a mesa sem olhar para mim. Rafael ainda segurava minha mão, mas eu não sentia. Meu corpo estava leve, não como quem voa, mas como quem perde o chão. Olhei para os rostos ao redor. Muitos estavam virados, outros olhavam para baixo. Minha irmã chorava em silêncio. Minha mãe olhava fixamente para o prato. O homem que antes dissera, "Eu conheço essas cicatrizes", agora estava de pé. De novo. Dessa vez, ele tirou do bolso interno da farda uma foto e veio em minha direção. Parou na frente de todos e ergueu a imagem. Essa é a mulher que salvou minha vida. A voz era firme, embargada. Ela entrou num abrigo em chamas por mim. E por outros 4. Nós tínhamos 23 anos. Eu fiquei preso. Ela poderia ter deixado. Mas voltou. O fogo lambeu o rosto dela. E ainda assim, ela arrastou meu corpo por 12 metros, com uma placa de metal sobre a cabeça para impedir que o teto nos esmagasse. Eu desmaiei. Ela não. Ficou consciente. Fez torniquete, aplicou morfina improvisada e ainda atendeu o rádio. A voz dela me manteve vivo por 3 horas até o resgate. Essa cicatriz é a assinatura do que restou de uma missão que deu errado, menos por causa dela. O salão agora chorava, inclusive os que antes cochicharam. E se alguém aqui acha que isso envergonha um nome, deveria se perguntar que nome, afinal, merece ser carregado por ela. Porque o dela já é o suficiente. Oficial Letícia M. Duarte, hoje eu falo por aqueles que você salvou. E pelo que você representa. Obrigado. Ele devolveu a foto à farda. E foi só então que eu entendi quem ele era. Felipe Vasques. Cabo Vasques. Um dos que estavam comigo em Campo Delta. Nunca mais tínhamos nos visto. Ele tinha sobrevivido, mas eu nunca soube como. Agora ali, no meu casamento, era ele quem me devolvia algo que eu nem sabia que precisava. Meu nome. O brinde do meu pai virou veneno, mas as palavras de um soldado apagaram o gosto amargo da vergonha e reacenderam a centelha que a cicatriz sozinha já não sustentava. No próximo capítulo, você vai entender por que o silêncio às vezes salva mais que 1000 respostas e como meu pai não suportaria o que viria a seguir. Felipe Vasques. Eu não ouvia esse nome havia 9 anos. Naquela época, ele era só um menino franzino, com menos de 2 anos de exército, que havia chegado em Campo Delta para reforço da linha de suprimentos. Tinha um jeito calado, mas risonho, como quem ainda não entendia completamente o que era a guerra, e por isso mesmo, carregava uma leveza que ninguém mais possuía ali. Lembro que ele andava com uma caderneta de anotações no bolso. Dizia que anotava tudo o que aprendia com os mais velhos. Eu o chamava de copista do caos. Ele ria. Um riso jovem, sem cicatriz ainda. No dia do incêndio, estávamos numa missão de evacuação emergencial, depois que um comboio inimigo desviou da rota original e atingiu o acampamento avançado onde ficavam os mapas, rádios e 2 ambulâncias. Felipe era parte da equipe de comunicação. Quando as bombas começaram a cair, ele correu para ajudar a carregar um soldado ferido. Eu vi o momento exato em que a viga caiu sobre ele. 3 outros já tinham conseguido escapar, mas ele ficou preso. Parte do teto cedeu, e o fogo se espalhou com uma velocidade absurda. A fumaça entrava por todos os cantos. Os rádios estavam sem sinal, e eu tinha segundos para decidir. Eu entrei, e não hesitei. Peguei uma barra metálica e, com o peso do corpo, forcei até deslocar os escombros que prendiam sua perna. Ele gritava de dor. Eu gritei junto, mas não pelos mesmos motivos. O fogo já tinha atingido parte do meu uniforme. Quando consegui puxá-lo, virei o corpo dele e me posicionei por cima, arrastando os 2 com uma cobertura improvisada de placa de antena de rádio. Cada centímetro era como rasgar a pele com arame farpado. A fumaça se tornava mais densa.
o ar quase inexistente, mas a voz dele, mesmo inconsciente, ainda chamava pela mãe, e isso me fez continuar. Eu saí carregando Felipe com os braços praticamente derretendo. A lateral do meu rosto já estava carbonizada quando caí no chão fora do abrigo. 2 paramédicos vieram correndo. Fui direto para a maca, com queimaduras de 3º grau e sem visão do lado esquerdo por quase 1 semana. Fiquei 40 dias em reabilitação. Depois, mais 5 meses em silêncio. Recebi uma menção honrosa. A medalha. Mas não recebi visitas. Nenhuma ligação da família. Nem mesmo do meu pai, que classificou o que aconteceu como falta de planejamento e disciplina. Ele nunca soube ou nunca quis saber que eu salvei vidas. Só viu a marca que ficou. A mesma que ele disse desqualificar minha imagem como oficial. E agora, anos depois, ali estava Felipe, o homem que sobreviveu, diante de toda a minha família, meus convidados, meu pai, dizendo publicamente que devia a vida dele a essa cicatriz. Ele segurava a foto, uma imagem tremida tirada no hospital de campanha, onde eu aparecia ao fundo, com o rosto coberto de ataduras, segurando a mão dele. Era uma imagem que eu nunca tinha visto, talvez porque eu nunca quis me ver naquela condição. Mas ali, emoldurada pelas palavras dele, aquela imagem se transformou em algo maior do que dor. Era um documento, uma prova viva de que minha presença não era um incômodo. Era uma razão para muitos ainda estarem vivos. Felipe olhou para a plateia, depois para mim. Oficial Letícia M. Duarte. Eu sou o homem que ficou entre os escombros. E ela foi a mulher que entrou no inferno por mim. A comoção foi imediata. Não havia mais cochichos. Não havia mais olhares de repulsa. Havia um silêncio denso, o tipo de silêncio que antecede a virada. Senti lágrimas escorrendo pelas bochechas de algumas pessoas. Vi o olhar constrangido de parentes que antes me evitaram. Minha irmã, em prantos, cobria o rosto com as mãos. Minha mãe abaixava os olhos, como se finalmente percebesse o que negou a vida inteira. Mas meu pai ficou imóvel, a mandíbula cerrada, os dedos comprimidos no copo. Ele não olhava para Felipe, não olhava para mim. Olhava para a frente, como quem espera a tempestade passar, acreditando que a estrutura vai aguentar. Felipe voltou ao seu lugar com os olhos marejados. Antes de se sentar, passou por mim, parou por 1 segundo, colocou a mão no peito e disse, num tom que só eu ouvi: "Você me salvou 2 vezes, no incêndio e agora." Não consegui responder. Apenas assenti com a cabeça, com o que restava de firmeza depois de tantos anos calada. Era como se aquela frase dele desfizesse nós que eu nem sabia mais que existiam. A cerimônia prosseguiu, mas o clima havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi olhos que não me atravessavam como lâminas. Vi respeito, espanto, vergonha. Não minha, mas deles. Dos que riram, dos que desprezaram, dos que me condenaram ao silêncio. Rafael me olhou com ternura. Pegou minha mão de novo. Sussurrou. Agora eles sabem. Mas o que ele não sabia é que eu ainda não tinha falado. Que tudo o que viram era apenas um fragmento. Que o silêncio que carreguei todos esses anos não era apenas sobre o fogo. Era sobre quem me incendiou por dentro. Meu pai. Na hora do corte do bolo, ele se recusou a se levantar. Quando me aproximei com Rafael, ele virou o rosto. "Para mim essa festa acabou", murmurou. E saiu, sem se despedir, sem dar parabéns, sem admitir nada. Apenas saiu. Mas eu não o segui, porque pela primeira vez, minha cicatriz não foi vista como falha. Foi reconhecida como bravura. E não foi por minha voz. Foi pela voz de um homem que eu salvei, e que me devolveu ao mundo com uma frase que ainda ecoa em mim. Eu conheço essas cicatrizes. E agora, todos conhecem também. O que ninguém sabe, ainda, é o que aconteceu com a medalha que meu pai mandou devolver. E o que eu fiz com ela. Durante anos, minha história foi contada pela metade. Me tornei um rosto com uma cicatriz, uma oficial marcada por um erro de cálculo, uma mulher que se queimou no quartel, como algumas línguas venenosas murmuravam nos bastidores dos almoços de família. Mas ninguém jamais me perguntou o que realmente aconteceu em Campo Delta. Ninguém quis saber por que aquele abrigo entrou em colapso, nem quem ficou preso lá dentro. Nem mesmo o homem que deveria ter sido o primeiro a escutar, o primeiro a acolher.
Meu pai jamais me pediu para contar o que houve. Porque, no fundo, ele preferia construir a própria versão, a que dizia que sua filha havia fracassado como comandante, que não soubera manter o controle, que havia sido imprudente, que trouxe desonra ao sobrenome. Mas havia outra versão, a verdadeira. E agora, depois do que Felipe disse no meu casamento, eu sabia que era hora de libertá-la. Campo Delta era um posto avançado em região hostil. Estávamos lá há 5 semanas em rotação, revezando patrulhas noturnas, abastecendo o posto médico, garantindo a evacuação de civis feridos. A tensão era constante, mas naquela tarde havia uma sensação estranha no ar. Eu lembro disso com uma clareza quase doentia. O calor era sufocante. O rádio chiava mais do que o normal, e um dos soldados me disse que havia escutado movimento incomum na mata. Pedimos reforço, mas as comunicações estavam lentas. Decidi reunir os 5 soldados que estavam no setor logístico, entre eles Felipe, e verificar os equipamentos antes da troca de turno. Foi nessa hora que tudo explodiu. Não houve aviso, apenas o impacto. O primeiro míssil atingiu a lateral do complexo, destruindo o setor de suprimentos e abrindo um rombo no prédio. Os gritos começaram antes da poeira baixar. Corri até a área central, tentando entender o que havia sobrado. Alguns soldados estavam desacordados, outros em pânico. E então vi o abrigo auxiliar, que funcionava como sala de rádio e enfermaria de emergência. Estava em chamas. As chamas subiam com uma velocidade impensável. O teto já começava a rachar. E alguém gritava de dentro. "Presos! Estamos presos aqui!" Minha mente entrou em modo automático. Dei ordens rápidas. Posicionei 2 soldados com extintores. Pedi apoio na retaguarda, mas sabia que não haveria tempo. Entrei, sem farda de proteção, sem cálculo, sem certeza de que sairia. Só entrei. Lá dentro, o calor me acertou como uma parede. A fumaça queimava a garganta, e o ar se tornava impossível. Encontrei Felipe e mais 2 soldados. Um com a perna esmagada, outro em choque, e Felipe tentando arrastar um deles enquanto tossia sangue. Eu gritei: "Larga ele, você não vai conseguir sozinho." Ele se recusava. Então me ajoelhei, peguei o ferido e joguei sobre o ombro. Forcei Felipe a soltar. Arrastei os 2 para perto da saída, mas outra explosão sacudiu o chão. Uma das vigas caiu, atingindo meu rosto de raspão. Era ferro em brasa. O lado esquerdo queimou como se estivesse sendo arrancado. Eu travei por um segundo, o suficiente para que a pele começasse a descolar. Mas continuei. Travei os dentes e continuei. Não gritei. Não chorei. Me concentrei apenas na contagem. 4 soldados. 4 vidas. 4 nomes que não iriam virar cruzes na porta do alojamento. Quando saímos, a primeira coisa que fiz foi empurrar os feridos para os socorristas. A segunda foi cair, mas não desmaiei. Fiquei acordada. Senti o sangue e o cheiro da carne exposta. Ainda assim, pedi um rádio. Enviei coordenadas. Chamei evacuação. Informei baixas. Dei ordem de isolamento da área. Só depois disso, permiti que me sedassem. Foram meses entre hospitais, cirurgias, enxertos, sessões de fisioterapia. Quando finalmente pude sair do hospital, recebi a carta oficial do comando com o relatório. Ação de extrema bravura. Responsável direta por salvar 5 vidas em situação de risco imediato. Mantida a consciência sob dor aguda. Demonstrou liderança tática mesmo sob colapso físico. Junto com o relatório, veio a condecoração. E uma carta destinada à família, explicando a honraria e solicitando a presença de ao menos um representante na cerimônia. Eu a enviei para o endereço do meu pai. Esperava ao menos uma resposta, nem que fosse para dizer que não iria. Mas ele não respondeu. Quem respondeu foi minha irmã. Mandou uma mensagem breve, fria. Pai mandou devolver. Disse que isso não é honra. É vergonha. Vergonha. Essa palavra grudou em mim mais do que a cicatriz. Nos meses seguintes, não houve visitas, nem ligações. Ninguém quis saber dos detalhes. E eu também não contei. Engoli tudo. Engoli cada explosão, cada grito, cada lembrança do cheiro de cabelo queimado misturado à pólvora. Até mesmo Rafael, que chegou depois, só sabia o básico. Eu não queria que ninguém me visse como uma sobrevivente trágica.
Eu queria ser reconhecida como oficial, como comandante, como mulher, e sabia que para isso precisaria suportar o silêncio. Mas o que aconteceu no casamento mudou tudo. A fala de Felipe abriu rachaduras no muro que mantive de pé por anos, e dentro dessas rachaduras, a verdade começou a vazar. Não como drama, mas como justiça. Era hora de retomar o que foi apagado. A carta original do comando ainda estava comigo, dobrada dentro da pasta vermelha onde guardava documentos importantes. A medalha, que meu pai mandou devolver, eu consegui resgatar com a ajuda de um sargento próximo. Ele me avisou por mensagem que a condecoração havia sido recusada pela família, mas que podia ser entregue diretamente à homenageada, se eu quisesse. Eu quis, e recebi em mãos, no portão do quartel, sem solenidade, sem discurso, mas com um olhar respeitoso que dizia mais do que qualquer hino tocado ao fundo. Naquela noite, depois do casamento, sentei na sala do hotel, sozinha. Coloquei a medalha sobre a mesa. Ao lado, a foto que Felipe me deu. E entre as duas coisas, o vazio. O intervalo entre quem eu fui naquele dia e quem meu pai tentou apagar. Pensei em tudo o que suportei por causa de uma queimadura. Mas entendi, ali, que a queimadura nunca foi o problema. O problema foi que eu sobrevivi. E mais, que eu sobrevivi sendo mulher, que eu sobrevivi sendo oficial, que eu sobrevivi sem me curvar à narrativa dele. A verdade é que o fogo não me destruiu, mas revelou o que já estava podre antes. A honra que meu pai tanto dizia carregar era frágil demais para encarar a existência de uma filha mais forte que ele. Depois do casamento, levei alguns dias sem responder ninguém. As mensagens começaram a se acumular no celular. Familiares tentando entender o que tinham testemunhado. Antigos colegas de quartel me enviando vídeos do momento em que Felipe se levantou, conhecidos dizendo que não faziam ideia de que eu tinha passado por tudo aquilo. Como se a dor precisasse de um microfone para ser levada a sério. Como se os anos de silêncio tivessem sido escolha, e não necessidade de sobrevivência. Naquela noite, de volta à casa onde eu e Rafael morávamos, tirei o vestido, guardei com cuidado, e fiquei sentada no chão do closet por quase 1 hora com a medalha na mão. Era pesada. Não só pelo metal, mas pela ausência que carregava. Aquela medalha nunca foi pendurada, nunca foi exposta. Nunca foi sequer mencionada por ninguém da minha família, exceto por minha irmã, num telefonema murcho, dizendo que meu pai preferia esquecer esse episódio. Mas ali, sozinha no escuro, com o reflexo da insígnia cortando a penumbra do cômodo, eu soube que não dava mais para guardar aquilo como se fosse só um objeto, porque ela não era. Aquela medalha era a única coisa que resistiu intacta ao que fizeram comigo. A farda queimou, os cabelos caíram, meu rosto se transformou, meu nome foi murmurado com desprezo, mas ela permaneceu, firme, com meu nome gravado atrás, a data da operação e a inscrição, por bravura sob fogo, bravura, sob fogo. Não era uma metáfora, era literal. Voltei ao meu armário de arquivos e procurei a pasta vermelha onde guardei a carta. O envelope original, enviado pelo Comando Superior do Exército, ainda estava lacrado. Eu sabia disso. Sabia porque foi o mesmo envelope que minha irmã me devolveu com a frase: "Pai mandou isso de volta." Nem chegou a abrir. Na época, eu não tive coragem de ler, nem força. Enterrei aquela carta no fundo da gaveta, como se enterrasse mais uma tentativa de reconhecimento negada. Mas agora era diferente. Agora eu já não carregava esperança. Só precisão. Era hora de ver o que meu pai se recusou a ler. Com mãos firmes, abri o lacre antigo. O papel estava amarelado nas bordas, mas a tinta ainda intacta. A família da oficial Letícia Martins Duarte é com honra e profunda admiração que comunicamos a decisão unânime do alto comando de conceder à referida oficial a medalha de mérito por ação de bravura, em virtude de sua conduta durante o episódio ocorrido em Campo Delta, no dia 12 de novembro. Sua filha demonstrou, em situação de extremo risco e instabilidade tática, habilidades e valores que representam o que há de mais nobre na carreira militar. Salvando diretamente 5 companheiros de equipe, ela atuou com plena consciência sob dor intensa
e grave exposição corporal. É nosso desejo que esta condecoração seja recebida com orgulho por sua família, pois poucos nomes atravessam a história com tanto peso quanto o de Letícia. Que esta carta seja não apenas um comunicado, mas uma declaração do que sua filha representa para nós e para a nação que ela jurou proteger. Atenciosamente, General Augusto Nunes, Alto Comando Operacional Forças Armadas do Brasil. Ler aquilo me paralisou. Não pelas palavras, mas pelo que elas poderiam ter sido, se lidas no momento certo, pela pessoa certa. Aquela carta não era uma homenagem tardia, era um testemunho. Era a assinatura do que eu fiz, reconhecida no mais alto escalão militar do país. Mas meu pai preferiu ignorar, preferiu tratar como vergonha. Preferiu devolver sem nem abrir, como quem joga fora um retrato que não combina mais com o que quer exibir. Na manhã seguinte, fiz algo que evitei por anos. Voltei à casa onde cresci. Não bati na porta da frente. Entrei pelo portão lateral, que minha mãe sempre deixava destrancado, mesmo quando dizia que não estava esperando ninguém. O jardim estava igual, um tanto seco, flores mal cuidadas, mas com os mesmos vasos azuis que ela mesma pintava. O corredor cheirava a talco, desinfetante e lembranças ruins. Quando entrei, minha mãe estava na cozinha, como sempre. Parou de mexer a colher quando me viu. Não disse nada. Apenas me olhou com os mesmos olhos vazios de sempre. Os olhos de quem escolheu amar em silêncio só o que é conveniente. Ele tá? Perguntei. Na sala, respondeu. Fui até lá com a medalha na mão. Meu pai estava sentado em sua poltrona, vendo algum noticiário qualquer, com o volume baixo. Não virou o rosto quando ouviu meus passos. Não perguntou por que eu estava ali. Apenas murmurou. Veio mostrar a cicatriz? Não. Vim mostrar o que você se recusou a ver. Estendi a medalha. Ele não olhou. A carta também, acrescentei. A que você nunca leu. A que falava sobre a sua filha. Sobre a oficial que entrou num abrigo em chamas. Sobre o que ela fez. E que você decidiu jogar fora. Silêncio. Ela tá aqui. Quer que eu leia pra você? Não preciso de bajulação de quartel, respondeu. O que eu vi com meus olhos já basta. Aquilo não foi honra. Foi descuido. Militar de verdade não se queima. Foi como se cuspisse cacos de vidro. Mas eu não reagi. Apenas deixei a medalha sobre o braço da poltrona. Você não precisa pendurar, mas também não pode fingir que ela não existe. Me virei para sair. Antes de cruzar o batente, parei. Pai, eu sobrevivi. E não foi apesar de você. Foi apesar da sua ausência, do seu desprezo, do seu medo e da sua covardia. Hoje, no meu casamento, um homem que eu salvei me levantou diante de todos, e você me tentou enterrar, mas não conseguiu, porque tem coisas que o fogo não queima, e meu nome é uma delas. Saí. Não esperei resposta. Do lado de fora, respirei fundo. Na calçada, um carro da prefeitura passava devagar, com o vidro aberto e uma criança pequena no banco de trás apontando para mim. Ouvi quando ela disse: Olha, mãe, aquela moça tem uma cicatriz bonita. Sorri. Foi a primeira vez que ouvi essa palavra, bonita, usada para descrever aquilo que tantos tentaram esconder. De volta à minha casa, pendurei a medalha na parede do escritório, mas não sozinha. Ao lado, emoldurei a carta, e na moldura inferior, mandei gravar uma frase. O que ele tentou esconder, agora é impossível de ignorar. Nos meses que antecederam o casamento, enquanto eu lutava contra fantasmas do passado e lidava com a dúvida constante de como seria recebida diante de todos com meu rosto exposto, Rafael nunca tentou me convencer de nada. Ele não era do tipo que dizia o que eu queria ouvir, tampouco do tipo que tentava corrigir a dor com frases prontas. Ele apenas ficava. E quando eu digo ficava, não me refiro à presença física. Me refiro à forma como ele respirava no mesmo ritmo que eu, como se soubesse exatamente quando o mundo pesava mais e quando o silêncio era a única resposta possível. Conheci Rafael num momento em que minha confiança estava por um fio. Eu tinha voltado de uma missão internacional com o corpo inteiro, mas com a alma fragmentada. Ainda me olhavam na rua como se eu fosse uma advertência. Crianças escondiam o rosto quando passavam por mim. Mulheres desviavam o olhar. E homens. Homens fingiam que não viam. Ou pior, viam e fingiam não se importar, como se estivessem me oferecendo caridade ao sorrirem. Mas Rafael não.
Desde o primeiro instante, ele não desviou os olhos. Eu estava na fila da Receita Federal, esperando para regularizar um documento. Cabelo preso, sem maquiagem, com a cicatriz à mostra. Eu havia desistido de esconder. O calor daquele dia me impedia de usar lenços. E pela primeira vez, enfrentei o mundo com o rosto nu. Ele estava na fila ao lado, com a mãe, ajudando-a a resolver uma questão de pensão. Nos encaramos por acaso. E quando nossos olhos se cruzaram, ele não piscou. "Você é militar?" perguntou. Assenti. Ele apontou a medalha que estava na minha bolsa. "Achei que fosse. Meu avô serviu no mesmo batalhão." Depois sorriu. E pela primeira vez, aquele sorriso não veio acompanhado de pena ou admiração exagerada. Foi só um sorriso. Humano. Direto. Íntegro. Quando saímos do prédio, ele me ofereceu um café. Eu quase recusei. Não queria começar algo com alguém que, mais cedo ou mais tarde, perguntaria o que aconteceu com o seu rosto, em tom de curiosidade mórbida. Mas aceitei. E durante aquela primeira conversa, ele não fez uma pergunta sequer sobre minha aparência. Perguntou sobre livros, sobre batalhas jurídicas, sobre o que eu pensava da nova política de segurança. Falamos sobre cinema, política, sobre os nomes das ruas da cidade que ele achava absurdos. Eu ri, de verdade, pela primeira vez em semanas. E ali, entre um gole e outro de café frio, eu percebi que talvez ainda existisse espaço no mundo para alguém me enxergar sem mapa, sem legenda, sem ferida. Com o tempo, ele foi se aproximando do meu cotidiano, mas sempre com leveza. Nunca invadiu. Nunca pediu para ver fotos da época do hospital. Nunca me cobrou um relato detalhado. Quando eu dizia que não queria falar sobre isso agora, ele apenas respondia: "Quando quiser, eu escuto." E escutava, mesmo quando o que eu dizia era silêncio, mesmo quando a única resposta que conseguia dar era um movimento de cabeça ou uma respiração mais longa. A primeira vez que fizemos amor, eu tirei a blusa com as luzes apagadas. Ele percebeu. Não me questionou. Me tocou com cuidado, com paciência, sem tentar disfarçar o susto ou a surpresa, porque não houve nenhum. E no dia seguinte, quando acordei com o lençol subindo até o queixo, ele apenas me olhou e disse: "Você é linda até no escuro." E foi isso. Não houve grandes declarações, nem juras inflamadas, mas houve verdade. Uma verdade que me envolveu com mais força do que qualquer palavra que eu já tinha escutado de gente que dizia me amar. Ao longo dos meses seguintes, Rafael foi sendo apresentado à minha família, ou ao que restava dela. Minha mãe o tratava com frieza, minha irmã com curiosidade, meu pai com silêncio. Quando o conheceu, sequer lhe estendeu a mão. Apenas o observou como quem analisa um terreno minado. Rafael não reagiu. Só me apertou a cintura com mais firmeza. Depois me disse no carro: "Ele não precisa me aprovar. Eu não estou com ele. Estou com você." Foi Rafael quem insistiu que a cerimônia fosse como eu quisesse. Eu hesitei. Quis algo pequeno, reservado. Tinha medo do julgamento, das fotos, das vozes baixas. Mas ele disse: "Você vai casar sem se esconder. Vai entrar pela porta da frente. Vai ser celebrada, porque você é motivo de orgulho, não de esconderijo." E ele cumpriu, não apenas com palavras, mas com gestos. Ele escolheu o vestido comigo. E quando eu provei aquele modelo que deixava a cicatriz completamente visível, olhou como quem vê uma obra de arte e disse: "Você não precisa de véu. Você já sobreviveu à neblina." No dia do casamento, ele ficou nervoso como qualquer outro noivo. Mas não pelo que diria, ou pelo que ouviria, e sim pelo que sabia que eu teria que enfrentar. Quando meu pai fez o brinde que envenenou a sala, ele apertou minha mão como quem segura uma ponte antes de desabar. E quando Felipe se levantou para me defender, eu vi Rafael abaixar os olhos discretamente e chorar. Ele chorou em silêncio, sem soluço, sem constrangimento, apenas deixou escorrer. Porque ali, naquele instante, ele entendeu de forma definitiva o que eu havia vivido e o que eu havia carregado sozinha por tanto tempo. E eu entendi, naquele mesmo instante, que ele nunca tinha perguntado sobre minha dor, porque ele nunca quis torná-la um espetáculo. Mais tarde, depois que todos se foram e o salão estava quase vazio, sentamos numa das mesas com os pés descalços. Ele pegou minha sandália, tirou a poeira do salto com as mãos
e me olhou como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você tem ideia do que fez hoje? Perguntou. Balancei a cabeça. Você devolveu seu nome pro mundo, e eu tive a honra de estar do lado. Foi então que entendi que o casamento não tinha sido uma cerimônia. Tinha sido um ato político, um manifesto, uma retomada de espaço. E Rafael? Ele nunca me pediu para esconder nada. Nunca quis apagar. Nunca quis moldar. Nunca tentou suavizar o que eu sou. Ele só quis ficar. Ficar ao lado. Ficar inteiro. Ficar mesmo quando o mundo inteiro dizia que eu deveria ser deixada de lado. E é por isso que, mesmo agora, escrevendo tudo isso, sei que não foi um final feliz. Foi um começo digno. Ele saiu sem dizer uma palavra, como sempre, sem olhar para trás, sem pedir desculpas, sem admitir absolutamente nada. Depois de ter tentado intoxicar o salão com um brinde carregado de veneno, depois de ter ouvido um homem que eu salvei se levantar e devolver minha humanidade em voz alta, depois de ter assistido uma cerimônia que, em vez de vergonha, transbordava a verdade, meu pai se levantou, passou entre as mesas com a rigidez que só ele tinha e foi embora, sem um aceno, sem um olhar, sem um gesto que o redimisse nem por um segundo. E foi exatamente essa ausência de reação que, ironicamente, expôs tudo o que ele passou a vida tentando esconder. O som da porta se fechando atrás dele foi seco. Não ecoou, mas todo mundo ouviu. Uma mulher na mesa ao lado segurou a taça com as 2 mãos, como se estivesse esperando por algo. Um dos soldados que serviu comigo franziu a testa. Um tio, que até então só observava em silêncio, resmungou alguma coisa inaudível. Minha mãe baixou os olhos para o guardanapo. Fingiu estar limpando a boca, mas seus dedos tremiam como se ela finalmente tivesse entendido que, naquela casa, quem sempre sujou a mesa foi ele. Eu não me movi, não reagi. Rafael olhou para mim e esperou alguma expressão, mas eu apenas respirei. Respirei como quem já ensaiou aquele momento a vida inteira. Eu sabia que ele sairia, mas nunca soube, até aquele instante, o que aconteceria depois que ele saísse. Por alguns segundos, pairou um silêncio estranho no salão. Um silêncio que não era desconfortável, mas ancestral. O tipo de silêncio que vem antes do som da verdade. E então, de onde menos se esperava, ele começou. Um homem de terno azul claro, na mesa dos fundos, se levantou. Eu não sabia quem ele era. Talvez um conhecido distante da família do Rafael. Talvez um vizinho. Ele ergueu a taça e disse com voz firme: agora que a vergonha foi embora, podemos celebrar a honra. Não houve grito. Não houve histeria. Houve algo melhor. Dignidade. Outra mulher se levantou. Era da minha turma de formação, tenente reformada. Depois, um dos paramédicos que me atendeu na evacuação da base. Um por um, rostos se ergueram em silêncio. Não se tratava de defesa. Ninguém ali precisava me defender. Era reconhecimento, respeito e, acima de tudo, aliança. Aos poucos, o salão inteiro estava de pé. Gente que não sabia meu nome completo. Gente que só ficou sabendo da minha história naquela noite. Gente que antes havia evitado o meu olhar. Agora estavam ali, em pé, como se dissessem: nós vemos você agora. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Nunca tinha sido o centro de nada que não fosse julgamento ou disciplina. Eu sempre fui funcional, discreta, precisa. E de repente ali, eu era o símbolo, o centro, não do sofrimento, mas da resistência. Uma senhora se aproximou, cabelos brancos, vestido cinza. Tocou meu braço e disse: você é tudo o que minha filha queria ser. Ela sorriu. Eu quase chorei, mas não chorei. Não por orgulho, mas porque o choro, naquele instante, seria pequeno demais diante da grandeza do que estava acontecendo. A banda, sem saber o que fazer, tocou um instrumental suave, e eu vi, pela primeira vez na vida, o que significa ter sua história devolvida pelas mãos de outras pessoas. Quando me sentei, ainda atordoada, Rafael sussurrou: eles ficaram de pé por você. E ele foi embora porque não aguentou te ver de pé. Ele estava certo. Meu pai não saiu por vergonha. Saiu porque percebeu que seu domínio tinha acabado. Porque entendeu que a narrativa que tentou impor durante anos, a de que eu era uma filha que envergonhava, que manchava, que falhou, não sustentava mais a sala. A sala agora era minha. E naquele momento, ali sentada diante de todos, cercada por aplausos silenciosos e olhares que enfim enxergavam,
Eu soube o que precisava fazer. No dia seguinte, acordei cedo. Ainda de vestido de noiva, o único que tive coragem de usar sem esconder a cicatriz, fui até o quartel onde comecei minha carreira. Era domingo. A guarita estava fechada para visitas, mas conheciam meu nome. Me deixaram entrar. Caminhei até o mural central, um painel de vidro onde, ao longo dos anos, colavam recortes de notícias, medalhas de colegas, fotos de formaturas. Nunca houve nada meu ali. Meu nome nunca foi exposto. Meu rosto, com ou sem cicatriz, nunca apareceu nas vitrines da instituição. Meu pai nunca permitiu. Quando tentei enviar minha história, ele interveio. Disse que era melhor deixar quieto, mas agora não era mais ele quem mandava. Entreguei à soldada responsável o envelope com a carta que meu pai nunca leu, a medalha que ele tentou devolver e a foto que Felipe havia me dado. Pedi apenas uma coisa, que fosse colocada em destaque, com meu nome completo, sem adorno, sem filtro. Apenas assim, Letícia Martins Duarte, oficial da Força de Missão condecorada por bravura sob fogo, 12 de novembro. Sobreviveu, comandou, salvou e nunca mais se curvou. A soldada assentiu. E naquele dia, meu nome entrou no mural que ele passou a vida tentando me negar. Na semana seguinte, me ligaram do exército. Queriam fazer uma matéria, um perfil. Queriam que eu contasse minha versão, a verdadeira. Não hesitei. Falei com calma, sem ódio, sem revanche. Contei como entrei na base. Como enfrentei o fogo. Como sobrevivi. Como fiquei em silêncio. E como, no meu próprio casamento, o país inteiro finalmente conheceu o que minha família passou décadas tentando esconder. 2 dias depois, uma página de jornal estampava a manchete. Ela comanda até de pé. E agora o Brasil sabe por quê. Meu pai não ligou, mas me bloqueou. E, sinceramente, foi a primeira vez que uma ausência dele significou liberdade. O fotógrafo nos entregou o álbum 2 semanas depois. Era uma caixa de linho claro com fecho magnético e uma frase gravada em baixo relevo na tampa. Que as imagens sejam as memórias que escolhemos lembrar. Rafael sorriu quando leu. Eu não. Eu fiquei em silêncio. Porque passei uma vida inteira sendo ensinada a apagar memórias, ou a deixá-las trancadas em gavetas que nunca deveriam ser abertas. Abri o álbum devagar. As páginas eram grossas, o papel de textura elegante. Cada fotografia capturava um instante que parecia maior do que era. A entrada do salão, o momento do sim, o beijo discreto, o brinde interrompido. Mas o que me doeu, o que me fez parar por um instante com a respiração suspensa, foram os olhares que antes me atravessavam como flechas e agora se tornavam registro, porque ali, diante das lentes, ninguém conseguiu fingir. Cada olhar era verdade, cada expressão era testemunho. Cheguei na metade do álbum. Rafael observava do outro lado da mesa, em silêncio, com um copo de café que esfriava nas mãos. Sabia que aquele momento era meu. Não tentou interferir. Eu continuava virando página por página até que cheguei nela. A foto. Não precisava de legenda, nem de enquadramento especial. Era uma imagem que o fotógrafo nem sabia que havia capturado. Dessas que acontecem por reflexo, por instinto, por sorte. Eu estava de pé, ao lado da mesa principal, segurando a mão do Rafael, com o vestido levemente franzido na altura da cintura. À minha frente, Felipe, o soldado que salvei, estava de pé, emocionado, segurando a fotografia do hospital de campanha. Mas não era isso que prendia a atenção. Era o ângulo da luz. A luz que vinha da lateral do salão entrava pelas janelas e batia direto no meu rosto, no lado esquerdo. A cicatriz, iluminada, se transformava em linha dourada. Uma cicatriz que por anos foi marca de exclusão. Agora parecia traço de pintura. E eu estava sorrindo. Não largamente, não teatralmente, mas com os olhos. Um sorriso que dizia, cheguei até aqui. Mostrei a foto ao Rafael. Ele não disse nada. Apenas se inclinou, tocou o canto da imagem com o indicador e assentiu. Era a imagem que contava tudo. Sem legenda, sem som, sem trilha emocional. Era a cicatriz visível. Era o gesto firme. Era o homem salvo. Era o pai ausente fora do quadro. Era o novo nome que eu tinha reconquistado. Liguei para o fotógrafo no mesmo dia. Essa aqui. Quero ampliada. Não precisa tratar. Não precisa retoque.
Não tente disfarçar nada. Não remova a sombra. Não corrija a textura. Só me entregue como está. Uma semana depois, a imagem chegou emoldurada. Madeira escura. Vidro anti-reflexo. Sem brilhos. Sem ornamentos. Escolhi pendurá-la não no quarto, nem no escritório, mas na sala, logo na entrada, onde todos que passassem por ali seriam obrigados a vê-la. A cicatriz que meu pai tentou apagar. A dor que minha mãe se recusou a nomear. O rosto que minha família dizia que manchava o sobrenome. Agora era a primeira coisa visível ao cruzar a porta. Não como provocação, mas como memória. Memória do que fui, do que me negaram ser, do que me tornei apesar, e por causa disso tudo. Abaixo da foto, mandei gravar uma placa pequena, discreta. Essa sou eu, em plena luz. No domingo seguinte, minha irmã apareceu, sozinha, sem anunciar. Tocou a campainha com as mãos suadas. Eu vi pela câmera da portaria. Estava nervosa. Olhava para o chão, para os lados, para dentro de si. Abri. Ela entrou sem falar nada. Carregava uma sacola. Dentro, havia um porta-retrato quebrado. Era a única foto nossa que existia na casa dos meus pais. Uma imagem antiga, da gente pequena, de uniforme escolar. Ela colocou sobre a mesa. Ele jogou fora. E você guardou? Perguntei. Não, eu resgatei do lixo. Ela apontou para a foto na parede. Chorou. Você não devia ter que provar nada disso para ninguém. Mas precisei. E agora? Agora não preciso mais. Ela assentiu. Não pediu desculpa. Não jurou amor eterno. Apenas me olhou com algo que nunca vi antes. Respeito. De verdade. Firme. Silencioso. Ficou pouco tempo. Disse que voltaria. Não voltou. Mas ligou. Ligou semanas depois para dizer que havia deixado a casa do meu pai. Que não suportava mais viver num lugar onde silêncio era regra e a dor dos outros era motivo de vergonha. Pela primeira vez, pendurei uma foto minha com o cabelo curto. Ela disse, sabe aquela que eu escondia? Agora ela tá na entrada. Eu sorri. A libertação às vezes vem em ecos. No mês seguinte, recebi um convite. Era do Ministério da Defesa. Queriam me chamar para palestrar num evento sobre resiliência emocional em cenário de combate. Recusei. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendi que minha fala já estava gravada, em cada gesto que escolhi não esconder, em cada silêncio que optei por quebrar, em cada foto que decidi não editar. Minha casa agora tinha uma nova decoração. As paredes não exibiam diplomas nem certificados. Exibiam o que sobrou depois do fogo, e o que resistiu depois do silêncio. Rafael dizia que toda casa tem um altar. O nosso era aquela imagem, porque não era apenas sobre mim. Era sobre todos que foram apagados, sobre todas as vozes que foram silenciadas dentro das próprias famílias, sobre toda mulher que teve seu corpo transformado por guerras visíveis ou invisíveis, e ainda assim foi forçada a fingir normalidade. O tempo passou. Vieram novos trabalhos, viagens, reconhecimento, mas nada importava mais do que o momento de abrir a porta e ver aquela imagem ali, como um escudo, como um manifesto, como um lembrete, de que aquele rosto, aquele mesmo rosto que um dia foi chamado de nojento, agora era a imagem mais digna daquela casa. Meu pai nunca mais falou comigo. Minha mãe ligou em silêncio no aniversário, mas desligou antes que eu atendesse. Aquela ligação perdida em outra época me faria tremer. Hoje, só me fez respirar mais fundo, porque agora eu sabia. A ausência deles não me diminui, e a presença da minha própria história é o suficiente. A cicatriz ainda está aqui, mas já não é uma lembrança. É uma assinatura. E ninguém, nunca mais, vai me fazer escondê-la.